Quando vocês virem, diz Marcos 13:14, o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. É um texto em que Jesus está falando sobre o tempo do fim, quando os discípulos questionam a Jesus sobre o tempo do fim, e Jesus começa a falar sobre alguns sinais desse período, e ele fala no sacrilégio terrível aqui nessa passagem, ou nas passagens, em traduções um pouco mais antigas, fala no abominável da desolação. A expressão, por exemplo, que nós vemos ali em Mateus 24:15, quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, diz em Mateus 24:15, 16. Na tradução, na nova versão internacional, a expressão para abominável da desolação é sacrilégio terrível. E sacrilégio significa uma ação com intenção deliberada de afrontar o sagrado. Isso que caracteriza a palavra sacrilégio, né? Se você, no original, sacrilégio significa roubar coisas sagradas, afrontar, injuriar o sagrado. Mas a expressão, na verdade, tem o sentido de você afrontar de forma voluntária. Você quer afrontar e afronta a Deus e as coisas sagradas. Esse é o sentido da palavra sacrilégio. Aqui fala, quando vires o sacrilégio terrível de que falou o profeta Daniel, né? Então, no lugar santo. O lugar santo é o templo de Jerusalém, né? Jesus está falando no lugar, quando Jesus fala no lugar santo, está se referindo ao templo que existia na época de Jesus. E abominável ou sacrilégio é uma afronta ao lugar santo, uma afronta séria, inaceitável, detestável. O que poderá ser isso, né? E nós sabemos que na história houve dois momentos em que houve uma profanação muito séria do templo de Salomão, do templo em Jerusalém. A primeira foi no ano 167 a.C., houve uma profanação do templo por um monarca grego chamado Antíoco IV, Antíoco Epifânio é o nome desse monarca. Ele dominou ali o povo judeu, invadiu Jerusalém e interrompeu o sacrifício e determinou que fosse sacrificado um porco no altar do sacrifício. E o porco é considerado um animal imundo, né, para os judeus. Você vê, houve um intento, ele construiu um altar para Zeus no templo do Senhor, um altar para Zeus, que era um deus grego, e sacrificou um porco para Zeus no altar do sacrifício no templo. Isso foi uma grande profanação do templo, né, que depois os judeus fazem todo um processo de purificação que não dá para a gente abordar aqui. Mas, em outro momento, foi no ano 70, aí já depois de Jesus, né, quando Tito invadiu Roma, destruiu o templo, entrou no templo, profanou o templo com as imagens romanas e tudo mais, entrou ali, invadiu o templo com estandarte romano, invadiu o lugar sagrado, o lugar santo, e destruiu o templo. Foi também um momento de séria profanação do lugar santo. Muitos interpretam essa referência de Daniel, né, como essa segunda profanação que ocorreu por Roma, porque não poderia ser o de Antíoco Epifânio, que sacrificou um porco para Zeus, porque Jesus fala isso depois desse acontecimento, né? Mas o ano 70 poderia ser, porque aconteceu depois de Jesus. Mas a grande maioria acredita que essa referência ainda está por vir e que o sacrilégio terrível é a ação do anticristo
que há de se manifestar nos últimos dias, de entrar no santuário e se assentar no santuário como Deus. Esse será o sacrilégio terrível, né? Quando o anticristo pessoalmente assumir, né, essa condição de Deus, a posição de Deus, usurpar, né, ou tentar usurpar a posição de Deus, entrando no santuário. Em Daniel 27, a Bíblia fala, né, Jesus fala, né, que ele está se referindo a uma profecia do profeta Daniel. Daniel 9, 27, capítulo 9, verso 27, diz que o anticristo com muitos fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Então, aqui é uma profecia de Daniel que vai haver um período de uma semana, e todos os teólogos, e Daniel mesmo dá a entender, que essa semana é uma semana de anos, serão 7 anos, que será o período da grande tribulação que a igreja vai viver, né? Porque o período em que o anticristo vai se manifestar durante 7 anos, ele vai fazer uma aliança, todo mundo vai interpretar ele como um homem bom, como um bom governante e tal. Israel vai receber ele quase que como Messias, né? Como um governante mundial. E ele vai fazer uma aliança com o povo de Deus. Ele vai fazer uma aliança com Israel, diz aqui, né? Com muitos ele fará uma aliança, diz Daniel 9, 27, que durará uma semana de anos, né? No meio da semana, quer dizer, no terceiro ano e meio, ele vai quebrar essa aliança e vai interromper os sacrifícios no templo e ele mesmo vai se proclamar Deus. Por isso ele vai cometer o sacrilégio terrível. Diz aqui, Daniel 11, 31, também diz, suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo. Acabarão com o sacrifício diário e colocarão um sacrilégio terrível, diz Daniel, né? E ele fala também, no capítulo 12, 11, Daniel fala assim, a partir do momento em que for abolido o sacrifício diário, quer dizer, o templo vai ser reconstruído, é isso que a profecia está indicando, vai chegar um momento que Israel vai voltar a levantar o templo em Jerusalém, vai ser retomado o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde, né, que deixou de ser feito desde que o templo foi destruído. Então vai se retomar o sacrifício da manhã, o sacrifício da tarde. Israel vai voltar a praticar a lei dos sacrifícios em Jerusalém, né? E o anticristo vai respeitar isso até o terceiro ano e meio das semanas de anos. Quando ele quebrar a aliança com Israel, ele vai quebrar a aliança com Israel, diz aqui o texto, em Daniel 12, 11 fala assim, a partir do momento em que for abolido o sacrifício diário e for colocado o sacrilégio terrível, haverá 1.290 dias. O que são 1.290 dias? 3 anos e meio. Ele vai interromper no meio da semana de anos e ele vai reinar por 3 anos e meio, até que venha o fim. Né? Com esse reino de 3 anos e meio vem o fim. Então há muitas interpretações, mas basicamente para você entender o que é esse sacrilégio terrível, é uma grande profanação, uma grande afronta a Deus que será feita dentro do templo, que muitos creem que será reconstruído em Jerusalém, será retomado todo o processo de sacrifícios, e o anticristo vai entrar naquele templo, vai se assentar na posição de Deus, e isso será, e aí dessa forma ele consumará o que a Bíblia fala de o abominável da desolação ou o sacrilégio terrível. Pense e creia, não se esqueça que na semana seguinte estaremos respondendo mais uma pergunta. Envie sua pergunta para que você possa esclarecer questões difíceis como essa, e que você possa esclarecer questões a respeito da fé, a respeito da palavra de Deus, ou de questões que você tem sobre o cristianismo, no Pense e Creia. Deus te abençoe.